pessoal, já está começando mais um T99 e nós estamos hoje no último capítulo desse livro, Ungidos para os Negócios, que fala sobre fé, sobre trabalho, profissão. E aí, o capítulo de hoje, o título é Fazendo Negócios do Jeito de Deus. Nós extraímos a nossa força das batalhas, dos nossos maiores conflitos vêm as nossas maiores vitórias. Quem disse isso foi Rod Parsley. Então, a gente fica muito chateado quando uma coisa fora do nosso controle, do nosso planejamento, acontece para atrapalhar nosso caminho, nossos planos. Aí a gente fica frustrado, com raiva, né? Mas só que todas as dificuldades que acontecem na nossa vida, ela acaba nos amadurecendo, nos fortalecendo, né? Cada experiência que a gente passa, quando a gente, com o passar dos dias, quando a gente supera aquilo, a gente já está mais fortalecido. E se precisar passar por aquilo de novo, a gente já vai saber o que fazer. Olhando pra trás, lembra o que eu fiz certo daquela vez, o que eu fiz de errado daquela vez, aí já vai agir melhor dessa vez, não é? Aqui quem vai ler é o Mikael. Olha essa parte aqui. Por enquanto. Agora que se consagrou ao Altíssimo e abraçou o seu propósito no mercado, você precisa começar a seguir os caminhos dessa nova vida. Portanto, será útil entender que existem diferentes manifestações e fases da unção é a capacidade divina para fazer algo discípulo, a fim de que essa vontade seja. Então, como está dizendo aqui, quando Deus ele escolhe alguém para uma missão, então ele unge essa pessoa. A gente fica se achando incapaz, inferior, não sei fazer direito, isso aqui que Deus quer, porque as coisas de Deus têm que ser muito perfeitas, né? Porque Deus é perfeito. Aí eu sou uma pessoa muito lesada, muitas vezes muito atrapalhada e acabo não fazendo direito, tenho medo de decepcionar Deus, de passar vergonha na frente das pessoas. E não é dessa forma que acontece, porque quando Deus te escolhe, Ele te unge. O que é ungir alguém? Ele é te encher de capacidade. Na hora que você diz sim pro chamado de Deus e começa a fazer o que Ele te chamou para fazer, começa a obedecer a Ele, você vai vendo na hora como você vai saber fazer a coisa certa. Você vai ficar impressionado. Como foi que eu consegui dizer aquilo? Como foi que eu consegui fazer aquela coisa que eu nem imaginava, nem tinha planejado? Deus está te usando, está te enchendo de capacidade ali em tempo real, tá certo? Então, o que é ungir? No passado, quando alguém era escolhido para ser rei, ou para ser sacerdote ou profeta, aí chegava alguém e derramava um óleo, um azeite na cabeça da pessoa. Ficava escorrendo assim pelos cabelos, pelo rosto. Aí aquela pessoa era ungida para determinada profissão que Deus tinha chamado, né? Uma profissão de Deus. E dessa forma, que diz aqui na Bíblia. Aí hoje em dia também tem nas igrejas, quando alguém vai ser obreiro ou pastor, né? Vai ter assim algum cargo na igreja importante, aí para ensinar outras pessoas, ele também diz dessa forma, que ele está sendo ungido. Tá fazendo pose, mas... Tu vai ficar cansado. Não. Se senta. Obrigada, viu, Henrique? Eu te mando o link pra tu assistir. Tá. Se senta direito, vai ficar cansado. Souberam disso. Durante muitos anos, Davi soube íntimo que estava destinado a liderar um reino, embora as circunstâncias ao seu redor não fossem nem um pouco majestosas. Talvez esse seja seu caso. Talvez você ainda esteja na escola, ou em situação difícil, mas no fundo sabe que o Senhor ungiu para o ministério no mercado. Você também sabe o quão significativo isso é aos olhos de Deus. Tenha isso em mente, enquanto se prepara em segredo para o dia no qual o seu chamado será revelado a todos. A fé é a manifestação das coisas que se esperam. Se a mente já está em você, a árvore e o fruto também estão. Na década de 1990, um funcionário do sistema penitenciário argentino me levou de carro lá para San Nicolás. Enquanto passávamos em frente a uma determinada prisão, ele apontou para ela e declarou: um dia serei o diretor de presídio. Perguntei a ele por que tinha tanta certeza disso. Ele respondeu: porque o Senhor me disse, embora ele fosse apenas funcionário da ele já era pois a fé, a manifestação das coisas que conheceramos, e não deu outra. 5 anos depois, ele gerenciava uma grande penitenciária. Assim que assumiu o cargo, sua prioridade foi implementar princípios bíblicos entre os guardas e detentos. Em pouco tempo, aquele presídio se tornou um dos melhores da Argentina. Olha ali. Então, foi o que o Mikael leu aqui. Ele está dizendo primeiro a história de Davi, né? Que vocês já devem ter visto em desenho, muito famosa essa história do rei Davi, que ele era apenas um garoto pobre, pastor de ovelhas, o mais novo caçula dos seus irmãos. Aí, como é que ele tinha o desejo no coração dele desde pequeno de ser rei? Aquela vontade de cuidar das pessoas? Primeiramente, ele cuidava muito bem do que estava ao alcance dele, que era o quê? A responsabilidade dele cuidar de cada ovelhinha, cuidar muito bem daqueles animais. Então Deus se agradou tanto do coração humilde daquele jovem, que ele pensou assim: esse menino aí vai dar um belo rei, porque
porque se ele cuida tão bem dessas ovelhas, então eu vou escolher ele para cuidar bem de cada um do povo de Israel, porque eu gostaria que o meu povo, as pessoas que são importantes para mim, fossem cuidadas com o mesmo carinho, com a mesma proteção. Aí, como é que Davi ia ser rei? Porque ele não era filho de rei, a família dele não era rica, né? Então, é uma coisa assim que você já nasce, muitas vezes, se descobrindo na sua juventude, na sua adolescência, você já vai se descobrindo aquele interesse, aquele assunto que você tem mais afinidade. Ah, eu gosto muito de cozinhar, de fazer comida. Aí, talvez, já um direcionamento de Deus, de que você, no futuro, né, vai abrir um restaurante, vai ser um empresário de negócios no ramo da culinária, né, da gastronomia, vai ter uma padaria, uma confeitaria, uma coisa desse tipo. Aí, tudo bom, dona Nete? Estamos gravando aqui pro T99, viu? Fica à vontade, quiser aparecer aqui, sentar com a gente. Eu nem fui, né? Não é? Aí, continuando aqui. Pois é, eu, por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande desde pequena de ajudar os animais de rua. Eu ainda não tenho condições tão financeiras assim pra fazer muitas coisas, mas alguma coisa pouquinha que tá no meu alcance, eu consigo fazer. Influencio as pessoas também que estão ao meu redor pra olhar com mais atenção também pros animais, e a gente faz o que tá no nosso alcance, né? Quem sabe algum dia eu consiga ter uma abrigo, alguma coisa maior nesse sentido, né? Dessa forma. Algumas pessoas também que gostam muito de animais poderão ser no futuro veterinários, né? Ou então, ainda não. Ou então naquilo que você vai ganhar dinheiro com a sua profissão, pode pagar uma cirurgia, uma consulta para um animal de rua e ajudar dessa forma, fazer assim o chamado para o qual Deus te chamou. E ele cita aqui também, Micael, um exemplo de um funcionário que trabalhava no presídio. Ele era só um funcionário simples, né, com salário baixo, mas ele tinha uma certeza no coração dele. Um dia eu vou ser o presidente desse presídio aqui. Aí, quem foi? Como é que você sabe? Por que você está dizendo isso? Ele tinha essa vontade tão grande? Aí ele respondeu assim, com certeza, foi Deus que me disse. E ele acabou sendo, no tempo certo, no passado tempo, quem é que foi o líder do presídio, o presidente lá? Esse rapaz aqui, que tinha tanta vontade. E quando ele chegou lá, ele fez tão bem o serviço dele, o trabalho dele, que passou a se tornar um dos melhores estabelecimentos presidiários, né? Então, tudo que a gente coloca no nosso coração, o nosso empenho, Deus, ele se agrada e abençoa o nosso trabalho, tá certo? Pois é, pessoal. Aí, esse livro, nesse capítulo aqui, ele vai trazer vários exemplos. Já falou de Davi, falou desse caso aqui do homem que trabalhava na penitenciária, e agora ele vem trazendo o exemplo de Esther. Vamos ver o que ele diz aqui. Esther era casada com um poderoso rei gentil. Não era o tipo de casamento que ela ou o primo, que também era seu guardião, haviam sonhado. Mas ela não teve escolha. Não obstante, ela decidiu extrair o melhor da situação. Primeiro, ela honrou a posição do marido mediante o reconhecimento de que fora dada por Deus, decidindo então servir a ele e lhe proporcionar prazer conjugal. Ao sentir que tinha algo urgente a dizer, ela não deixou que as palavras simplesmente jorrassem da sua boca. De Esther 5, 7 e 8. Ela esperou com paciência pelo momento certo, e quando chegou a hora, os resultados foram extraordinários. O rei delegou o poder a Esther e o seu primo Mordecai, pois percebeu o valor do serviço deles tanto para ele como para o seu reino. Se você é casado com alguém que trabalha no mercado, ainda que essa pessoa não esteja caminhando com o Senhor como deveria, observe essa função específica. Ao proteger o seu cônjuge com as suas orações, cuidar dele e esperar em Deus pelo momento perfeito para compartilhar sabedoria, você honrará a posição dele no mercado. Agindo desse modo, a sua família colherá os benefícios, assim como aconteceu a Esther e a família dela. Então, a história de Esther que traz na Bíblia, lá no Antigo Testamento, ela foi uma rainha, sabe? Ela era judia, do povo de Deus, né? Conhecia Deus pelas tradições, pela religião do povo dela desde pequena. Só que ela não estava na terra dela natal, não estava no país dela. Porque naquela época o pessoal, os judeus tinham sido levados do povo de Israel, da terra de Israel para a Pérsia. No caso, para a Síria, e depois foram conquistados pela Pérsia, povos estrangeiros, né? E aconteceu que o rei daquele lugar, o homem mais poderoso, mais influente do mundo, ele teve uma discussão com a esposa dele, Rainha Vasti, e acabou que não queria mais ela, porque ela não se subordinou à ordem dele. Aí começou a escolher no reino inteiro uma moça para ser a nova esposa dele. Só que esse rei não conhecia Deus, né? Era pagão. Aí, de todas as mulheres que eram obrigadas a se apresentar, tinha uns 3 anos de preparo, ter bons modos, né, pra ficarem mais bonitas e tudo, pra se apresentar diante do rei. E o rei não se agradou de nenhuma delas, mas quando ele olhou pra Esther, ele teve aquela certeza. É ela que eu quero pra ser a minha futura esposa. Uma moça que procurava ser fiel a Deus, né, que vivia com humildade, com modéstia. Você sabe que as meninas da igreja, né, não gostam muito de sensualizar, de botar assim roupa curta. E dessa forma, a Esther, sem ser extravagante, acabou sendo a escolhida diante de tantas outras mulheres, né, que procuravam ali ser mais sensuais e tudo. Porque era a vontade de Deus, os planos de Deus, que naquele momento essa mulher chamada Esther estivesse ali numa posição estratégica de rainha da nação mais poderosa. Por quê? Porque tinha uma pessoa lá do governo
que estava planejando por detrás dos planos prejudicar o povo judeu. Eles tinham muito preconceito e odiavam a raça dos judeus. E estavam planejando, assim, fazer uma armadilha contra eles e matar todo mundo que fosse estrangeiro judeu. Só que aí, o primo dela, era mais velho que ela, tinha criado ela como filha, chamado Mordecai, ele descobriu esse plano e foi avisar ela, para poder tentar pedir para ela salvar, fazer alguma coisa para salvar o povo, porque talvez ela não fosse prejudicada porque estava ali no palácio, né? Agora era a esposa do rei. Mas o resto do povo que estava ali nas cidades, na rua, eles estavam vulneráveis. Então Deus tinha escolhido ela para estar nessa posição importante, para justamente quando precisasse representar o seu povo, ela pudesse fazer alguma coisa. E ela fez, né? Ela jejuou, orou, pediu ajuda ao povo também em oração, para que quando ela fosse falar com o rei, ele fosse favorável a ela. Porque você sabe que naquela época tinha muito machismo, né? O rei estava lá na sala do trono, assim, no trono todo importante. Aí, quem quisesse falar com ele só podia entrar na sala se ele levantasse o cetro. Aí ela foi, correndo risco de vida, porque se ele não levantasse o cetro, era arriscado matar ela. Mas ela confiou em Deus e foi pedir a ele para poder defender o povo dela. E o rei gostava tanto, amava tanto ela, né? Ela era uma moça assim que procurava ser uma boa esposa, né? Por ser fiel a Deus, tudo. Aí ele disse assim: "Oh, minha rainha, tudo que você me pedir, eu vou te dar, ainda que seja metade do meu reino." Aí ela se surpreendeu, porque ela não achava que seria tratada também dessa forma. E conseguiu salvar o povo judeu das más intenções ali daquele homem que trabalhava no palácio e estava tentando prejudicar o povo de Israel naquela época. Estamos aqui com o Carlos e com esse outro Carlos também. Dois carros. A Caia gravando, eu aqui. E essas cadeiras estão meio desiguais. Aí diz assim, aqui depois do exemplo da Esther que a gente estava lendo, ele dá também um exemplo de três pessoas do Novo Testamento. Lá no livro de Atos, né, quando tinha a igreja primitiva, os primeiros cristãos, aí tinha um casal que se destacou de ajudar muito nas coisas da igreja, que foi Priscila e Áquila. Priscila e o esposo dela, Áquila, que eles eram ungidos por Deus para servir tanto na igreja, para ensinar a palavra de Deus para as pessoas, né, compartilhar a palavra de Deus para quem ainda não conhecia, como também eles tinham a profissão deles. Se não me engano, eles eram construtores de tendas, assim como Paulo. O apóstolo Paulo era amigo deles. Aí dá o exemplo deles aqui, que eles não ficavam só dentro da igreja, né, mas eles também desempenhavam muito bem o seu trabalho, passavam, na verdade, o dia trabalhando, ou seja, no mercado, envolvido com pessoas que não estavam dentro da igreja. E lá onde eles estavam, no mercado mesmo, eles compartilhavam a fé deles. Estavam ungidos por Deus tanto para fazer bem o trabalho deles, como também para ajudar na igreja. Aí também traz o exemplo da Lídia, que era uma mulher piedosa. Ela também estava envolvida no mundo dos negócios. A profissão dela é que ela vendia tecido de púrpura, material muito caro. Aparentemente ela ganhava bem porque tinha uma casa em Filipe, onde conduzia os seus negócios, e é bem provável que tivesse outra em Tiatira, onde nascera. Lucas, que relata que Lídia era uma pessoa muito determinada, tendo persuadido Paulo e seu grupo a pousarem em sua residência. Então, ela era uma mulher notadamente de negócios, né, que na época era difícil, porque as mulheres eram só subordinadas aos seus maridos, só ficavam em casa, trabalhando nas coisas de casa, e o marido que tinha a profissão mesmo. Mas aqui não, a Lídia, ela gerenciava esse negócio aqui de tecido, que vem pra fora. Tinha bastante posses, era uma mulher rica, e ela acreditava em Jesus de todo o coração. Quando Paulo ia pela cidade dela, com outros discípulos e outros irmãos, ela fazia questão de receber eles em casa. Não podem ficar o tempo que vocês vão ficar na cidade, 2 semanas, 1 mês, pode ficar aqui na minha casa, dormir ali naquele quarto, comer por aqui, hospedava bem, né? Isso é uma coisa que agrada a Deus, né? A gente... fazer o bem, né? A gente servir a Deus, a gente serve Ele da forma verdadeira, quando a gente serve uns aos outros, né? Com os nossos talentos, naquilo que você precisa, por que eu posso te ajudar? Está ao meu alcance? E vice-versa também, né? A gente ajudar uns aos outros nas nossas dificuldades. Porque às vezes... vocês são melhores em alguma coisa do que eu. Vocês sabem fazer alguma coisa que eu não sei fazer. Né? Da mesma forma, vice-versa, ao contrário também. Posso saber alguma coisa que vocês não sabem. A gente pode contribuir um com o outro dessa forma, né? Às vezes, até naquele dia que estava faltando água na minha casa, eu te perguntei, né? Foi. Conselho Ainda bem que deu certo, né? Eu voltou a água. Que era da sua especialidade, né? Que é pedreiro, servente, pedreiro. Aí já me ajudou ali no conselho que você me deu. Aí vem aqui a outra parte. Um exemplo contemporâneo de um cristão do mercado. Esse tópico aqui, o penúltimo, diz assim: escrevi anteriormente sobre como não basta ser um cristão do mercado. Precisamos fazer negócios do jeito de Deus, com a intenção de vermos o mercado transformado. Aí, permita que eu descreva um exemplo contemporâneo de alguém que está fazendo isso. Seu pai era um alfaiate. Alfaiate que trabalha no tecido, né?
essas coisas. Aí ele cresceu em uma vizinhança pobre, onde homicídios aconteciam toda semana. Ele e sua família eram alvo de racismo e preconceito. Porém, seus pais eram cristãos e garantiram o crescimento dele em um ambiente religioso. Ele tirava boas notas na escola e se graduou em uma universidade de prestígio, conseguindo um emprego importante em Wall Street. Ele se saiu bem lá, mas acabou sentindo o chamado para o ministério pastoral. Então voltou a estudar, formou-se em teologia e depois de pregar em diversos púlpitos, assumiu uma congregação de 25 membros em uma área violenta e desprivilegiada da cidade, semelhante ao bairro onde crescera. Hoje a sua igreja tem 14 mil membros e possui uma clínica para portadores do HIV. Ele também construiu um grande centro comercial que emprega centenas de pessoas e abriga uma faculdade comunitária, escritório de pequeno porte e um banco. Em menos de 2 anos, esse centro, que fica próximo à igreja, exerceu um impacto de 28,7 milhões de dólares na redondeza. Como resultado disso, um local que antes estava esquecido vem sendo revitalizado, atraindo franquias de diversas redes de lojas. No momento, ele está construindo uma comunidade que inclui 452 moradias, um lugar de apoio para mães usuárias de drogas, o qual permite que elas permaneçam com seus filhos enquanto se desintoxicam, um lar para aposentados e um centro de entretenimento familiar com 15.400 metros quadrados, contendo um parque, quadras de esportes, dentre outros espaços. Para ele, os cristãos deveriam ser bem-sucedidos financeiramente com o intuito de realizarem a obra de Deus. Em suas próprias palavras, explica por que precisamos de muitos ateus. É triste ver que a maioria dos cristãos não possui muitos recursos financeiros. A sociedade precisa, dentre outras coisas, de mais pessoas espirituais prósperas. Assim, elas entenderiam que sua prosperidade tem um propósito e que Deus lhes deu o poder de adquirir riquezas, a fim de que as usem a favor do reino. Quem é esse homem? Seu nome é Kirby John Caldwell. Um artigo da revista Christian Today o descreveu como pastor de uma igreja enorme, gênio imobiliário, idealizador de comunidades e o consultor espiritual do presidente. A maioria dos americanos pôde vê-lo em suas TVs quando ele orou pelo presidente George W. Bush na sua posse em 20 de janeiro de 2000. Sua oração foi bastante incomum. Depois de pedir o favor do Senhor sobre o presidente e a esposa, Caldwell disse: "Nós decretamos e declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará." Definitivamente, a primeira oração desse tipo em uma posse presidencial. Esse é um exemplo perfeito de transformação no mercado. O filho de um alfaiate, criado em uma vizinhança desprivilegiada, agora traz transformação econômica e espiritual a pessoas e lugares. Ele também é uma personificação do cumprimento da verdade bíblica, de que um homem inteligente no seu trabalho será posto perante reis. Isso diz em Provérbios 22, 29. No início da sua carreira, Kirby Caldwell não imaginava que chegaria onde está hoje. Quando entrou na universidade, ele não tinha um mapa do restante da sua vida. Ele se tornou um homem de negócios, mas deixou a profissão para pastorear. Contudo, ele retornou às suas raízes de trabalho no mercado e as conectou ao seu ministério. Estou certo de que ele deve ter declarado falência mais de uma vez, e em todas que o fez saiu mais forte. Ele demonstra de modo eloquente que a igreja é o negócio de Deus, como disse Jesus, em Lucas 2,49. Esse negócio pode ser a igreja quando o corpo de Cristo está presente no mercado. Então você reparou aqui a história desse homem que está dizendo que ele era filho de um alfaiate, morava num lugar violento, que tinha morte toda semana. Só que ele foi criado pela família dele nos caminhos de Deus, para não ter má influência, né? Apesar da cidade, do local, do bairro violento que ele morava a vida toda, né? Eles eram pobres, mas ele estudava bastante, conseguiu se formar na universidade. Ele trabalhou no emprego lá, importante no ano crítico. Só que aí, com o passar do tempo, ele deixou esse emprego e foi ser pastor da igreja. E a igreja que ele foi ser pastor tinha 25 pessoas só. Mas né? A pessoa estudou tanto, aí acabou nesse lugar assim, mas não era o fim da vida dele, porque Deus abençoou e ele fazia as coisas tão bem feitas, cuidava tão bem daquelas 25, que daqui a pouco aquelas 25 aumentou o prédio, aumentou tanto, ficou 14 mil pessoas. Oi, 14 mil. De 25 para 14 mil, quem era que ia dizer que ia aumentar isso tanto? Né? Quando a gente faz a coisa bem feita, aí acontece dessa forma, Deus abençoa. Olá, tudo bem? A gente tá gravando aqui um vídeo, você quer aparecer com a gente? Pois aí, 25 pessoas e 14 mil. 14 mil na igreja desse homem. Multiplicou, hein? Foi. Mas sabe o que é? Quando aumentou o campo, não, o galpão, tem que ser um galpão grande, né? Tá aumentando o galpão. Tipo aquela igreja, né? Universal? Isso, grande, né? Quantas mil pessoas não tem, né? E não foi da noite pro dia, não é? 25 hoje, próxima semana, 1000 pessoas. Não, foi ao longo dos anos, né? Deus honrou.
E a gente repara que é importante também quando uma igreja está num bairro, ou num local assim, até como o nosso caso às vezes é violento aqui no mutirão, né? É interessante que o pessoal não fique só isolado, só aquele povo arrumadinho, certinho, uma Bíblia assim debaixo do braço assim, e só se isolar dentro do prédio da igreja, fecha ali a porta, fica só aquele grupinho. Não, você tem que se importar com a realidade do povo que está ao redor, né? Sem preconceitos, sem medo de sujar as mãos, de se ferir ali, e se envolver com a comunidade para tentar gerar transformação, para que aquele povo que está fora, né, saiba que eles vão ser bem cuidados, vão ser amados. Você tá ali orando junto com eles, ajudando no que precisa. Às vezes a pessoa não tá precisando, assim, de ouvir uma música, né? Mas tá precisando ali de uma refeição, que talvez não fez hoje uma refeição, né? Tá ajudando assim. Ou então de uma ajuda, assim, no reforço escolar, a criança, né? Uma coisa que eu acho legal, interessante, que nas igrejas católicas tem. Até nessa igreja aqui perto do Mutirão, que é o reforço escolar para as crianças, gratuito, né? Aí... muitas famílias colocam que não tem condição de pagar um reforço, nem sabem ensinar a tarefa da criança em casa, aí vão lá para as freiras ensinar a tarefa e aproveitam no restante do tempo, acredito que ensina alguma coisa também da palavra de Deus para catequizar o pessoal. Isso é fantástico, isso é a vontade de Deus, né? Que a gente não fique só vai ser uma obra de Deus se a pessoa for para dentro da igreja. Não, quem está dentro da igreja tem que ir atrás de quem não vai ainda, para ajudar em outras necessidades que a pessoa tenha, né? Um emprego, naquilo que a pessoa está precisando no momento. Já vi igrejas também que eu já participei, que ia em locais, em vários bairros, até numa escola pública, assim, e convidava a pessoa no fim da tarde, e saia convidando nas casas, vamos ali naquela escola, daqui a pouco vai ter um evento, vamos distribuir cesta básica, aí o povo faz uma oração, aí seu tchau. O povo cai dentro, né? O pessoal participa mesmo, tem muitos precisam, né? Ora sim. Tem gente que vai só de gaiato pra tentar ter uma vantagem ali, mas tem gente que realmente está precisando, a gente Você conhece. tá com uma sortezinha ali, uma cesta base, né? Ajuda demais. Aí, olha sim. A alimentação tudo é cara, inflação, a gente vai no mercantil comprando só umas coisinhas, uma sacolinha, duas, a dar mais de R$100, né? Desse jeito. Então ele fala também aqui, que a gente leu, que esse homem que conseguiu essa igreja grande, ele fez um prédio lá que alugava, né? Estabelecimentos a preço popular para quem quisesse montar seu negócio. E tinha muitas coisas interessantes lá, sociais, projetos sociais para ajudar quem tinha menos condições. E ele diz aqui, na opinião dele, que a gente que é de Deus, que conhece o Senhor, que é da igreja, a gente devia buscar a Deus para conseguir se esforçar, trabalhar e vir a ter mais condições financeiras. Porque assim a gente consegue até ajudar mais os outros, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar alguém e não tem condição. Pode, O dinheiro que eu tô tendo aqui só dá pra mim mesmo, pra minha família no mês. Às vezes nem dá direito, né? Ajudar uma irmã, um tio, né? Se Deus abençoar a gente financeiramente, a gente ia... A pessoa doentada, às vezes precisa um exame, não tem condição, né? Remédio, exame, né, cara? Consulta. Muitas vezes o SUS demora, né? Aí tem gente que tem mais condições, a gente sempre vê na rede social, né? Aí um cantor, um político, um jogador de futebol paga para aquela pessoa, ou então doa certo dinheiro para instituição de caridade, né? Para crianças com câncer, por exemplo. Isso tudo agrada a Deus. A gente tem que... Cada um de nós, né? A gente pode olhar assim para nossas mãos. Eu, do jeito que eu sou, do jeito que eu tô aqui, não tenho nada. Eu não posso fazer nada por ninguém. Eu quero que os outros façam por mim. Mas aí, para Deus nada é impossível. Buscar Ele de todo o coração, né? A gente descobre junto com Ele, Deus, eu tô aqui, o Senhor quis que eu nascesse. O Senhor me sustentou em vida até a idade que eu tenho hoje. O que o Senhor quer de mim nesse mundo? Como é que eu posso ser útil para as pessoas ao meu redor? O que o Senhor quer que eu faça ainda enquanto eu viver? O Senhor quer que eu viva por mais de 10 anos, por mais de 50 anos, por mais de 2 anos? O quanto tempo o Senhor quiser que eu viva na Terra? Eu não quero só ocupar uma cadeira aqui, não. Só ocupar um espaço no mundo, não. Nenhum animal. Eu quero, Deus, viver uma vida que vale a pena. Quero que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me use, que eu seja usada para fazer o bem, para quem precisar. E o Senhor me abençoe, me dá aqui muita riqueza, né? E sabedoria para não usar essa riqueza só para mim mesmo, mas para distribuir e compartilhar com quem mais necessita, tanto pessoas como animais, né? Não que eles vão só receber. Quando é pessoas, não é certo na caridade ela só receber. Não, tem que fazer por onde, tem que aprender a sua própria profissão para não se tornar dependente daquele que está doando. Desenvolver também a capacidade dela trabalhar, né? Para poder ela valorizar. Agora os animais, eles realmente precisam, né? Muitos cães e gatos, né, jumentos que ficam aí abandonados, eles precisam realmente depender da gente, muitas vezes. A gente faça alguma coisa, procura uma adoção para eles, ou então leva uma alimentação, tem tanto deles que estão doentes também. Botar água, né, uma tintura dessa, né? Perfeito. Pelo menos água, né, que tá ao alcance assim, de todo mundo, pega só uma vasilha assim, né? Bota aí, da água da torneira, eles já ficam muito felizes quando encontram um pote d'água. A mulherzinha ali, né, bota água, bota ração. A mulherzinha vai, ela falecer, ela vai pro céu.
Deus abençoe. Deus. E é gato. E vai junta, né? Mas quando ele existir, a gente tem que procurar, então, cortar uma pela raiz, como vacinar as fêmeas, né, quando estiver antes do cio, e melhor ainda castrar. Eu acho que no final do ano vai ter o caminhão da castração. É bom, Eu castei os meus de graça no passado. né? Castei lá pela A governo. fêmea, castra também? Castra, faz cirurgia, né? cirurgia dela. A cirurgia toda parte como da fêmea. Samanta, a vizinha aí, Aparecida, aí tem a gatinha, ela trabalha no Baratão. Aí, sempre eu tô fazendo comida, aí aqui era cheio de rato, porque aí nós reformamos aí a garagem do Almeida, né? A casinha minha tá trabalhando aí. Cheio de ferro aí do pau. Era rato. Aí ela ficava em cima do muro. Aí os patrões da saca lá. Gato pegadeira de rato é fêmea. Gato, aí eu botava no quintal, aí eu descia, aí dava pra me vir subir e tal, aí pega uma amizade. Aí ela tá direto aqui, você tá lá vendo? Ah, limpou a casa. Pegava de dois, porque às vezes muito cedo de manhãzinha, um no quintal, outro no banheiro. Ratinho é assim. O animal serve, a gente acha que o bicho não serve pra nada, né? Aí se acostumou comigo. Aí tá aqui, tá lá. Pô, que a pessoa quer pecar. Você Olha botar aí. arroz ou macarrão, nem olha. Agora bota uma espinhazinha de peixe, desse um negócio melhor. Pois é. É, A gente é igual o pode- menino, né? Que é agrado, né? Os bichos. A gente faz uma parceria, né? Gato É. me ajuda nisso aqui a resolver a praga Eu do não rato. creio não, eu não creio não, mas eu... Sempre quando vê um, você É. tá com eles. Tem aquela empatia, né? É de botar na lavagem, bota ali, É. o bicho come. É cachorro. Cachorro é menos manteiga do que gato, né? É. Cachorro rua. Mas comilão, você bota a comida ali na calçada e já... É, a boca bota já ali, sabe? Pois é. Aí, até às vezes, assim, sobra muito dinheiro. Então, uns 10 reais que você queira doar ali pra comprar uma ração, dá mais barata mesmo, de cachorro, de gato, bota assim na rua. Pois Aí é. já faz uma grande diferença pra A refeiçãozinha mulherzinha deles. ali, nessa rua aí, 2 vezes, ela compra ração. Agora sozinha. Eu Tá sou lendo bem de gato. Vem de longe, né? Encosta. Se puder castrar é melhor, porque pra não É. nascer mais, que os bichinhos ficam sem ninguém pra adotar. E esses gatos da produção da casa, rapaz, eu vi Aí justamente quando estão no cio, aí É. que não vai nessa zoada. Aí parece 2 cavalos em cima do telhado, aí sai correndo. Era assim quando eu morava ali na minha mãe. Ficava na gente que ficava cheio de goteiras. É. Tudo aberta. E parece que quando a gente fala mais, os bichos têm ali. Gato, vai ter medo de água, mas não dá pro cara rebolar água e fica lá. Tem gente que faz raiva Aí quando o estão no miado cio. vai feio tão grande. É, vai estar morrendo. É. Enfim, vamos fazer nossa oração aqui. É o Vamos. último capítulo desse livro, é esse aqui hoje. É. O Murilo perdeu, viu? Perdeu. Vai assistir o vídeo. Aí sábado. No Aí outro. sábado, eu vou decidir ainda o que nós vamos fazer no outro sábado. Tá certo, tá bom. Porque acabou o livro, né? Aí é. Anota do telefone, qualquer coisa deixa eu ligar avisando antes. Tá bom. Pois tá. Então do bonito também? Tenho. Bom. Avisa aí. Fazer nossa oração. Isso. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor Jesus, por mais este sábado, por mais essa semana, porque o Senhor está conosco, o Senhor é bom, Pai. Além do que a gente merece, tem nos ajudado nos nossos desafios a cada dia. Senhor, vem sobre nós, Jesus. Te agradecemos pelo encerramento dessa temporada do T99, no qual o Senhor nos ensinou e falou tanto aos nossos corações por meio desse livro, Jesus. Muito obrigado por todo esse conhecimento, que o Senhor venha abençoar cada um que participou, seja assistindo, seja aparecendo nos vídeos. Que o Senhor venha nos abençoar financeiramente, nos prosperar, nos ajudar a descobrir o nosso propósito e trabalhar bem naquilo que o Senhor nos escolheu para servir nesse mundo, Jesus. Nos abençoa assim, Pai, cada um da nossa família, cada um dos participantes, Jesus, dos seus familiares, que eles possam te buscar, que possam se aproximar de Ti, que o Senhor encha nossas vidas da Tua glória, nos proteja com os Teus anjos, que o nosso coração e a nossa mente nunca esqueça do Senhor, que o Senhor é um Deus que nos ama em cada detalhe, foi o Senhor que nos planejou do jeito que a gente é, e o Senhor jamais vai nos rejeitar, Jesus. Abençoa cada um dos Teus filhos amados, as Tuas ovelhinhas do T99, Deus. Alcança eles onde estiverem, Jesus, e os livra do mal. Continua conosco, continua nos ajudando, nos abençoando em cada temporada, em tudo que vai acontecer no futuro também desse canal. E tudo é para a Tua glória, Jesus. Tudo é para que as pessoas de todas as gerações continuem sabendo que o Senhor é o mesmo, o Deus que criou esse universo, que está vivo e continua perto de nós, se importando com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.